Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos e professores. Estamos na terceira aula hoje de Gestão Ambiental Aplicada ao Cooperativismo. Estamos aqui esperando que vocês também nos mandem as dúvidas de vocês. Nós iremos respondê-las sempre. E para receber essas dúvidas, está aqui a professora Márcia. Olá, professor Willis. Olá, alunos, alunas de todos os polos. Olá, professores tutores. Estamos aqui a nossa terceira aula de gestão ambiental aplicada ao cooperativismo. Espero que vocês estejam gostando. Mandem para a gente. Estamos aguardando aqui os comentários de vocês, as dúvidas. Não esqueçam de mandar o nome da escola, o nome do aluno, né, para a gente saber como é que está rolando por aí, como é que está acontecendo. Estamos aqui. Hoje nós iremos ver desenvolvimento sustentável, indicadores de sustentabilidade, gestão ambiental e ecoeficiência. Esperamos que nessa aula vocês consigam conceituar o que é desenvolvimento sustentável, entender a importância da gestão ambiental e conhecer as vantagens que uma empresa tem ao usar a ecoeficiência. Desenvolvimento sustentável. Nós vimos nas aulas anteriores que a exploração do meio ambiente sem os devidos cuidados, sem um planejamento adequado, ela pode causar uma grande degradação ambiental. Mas, o que é o desenvolvimento sustentável? O que nós precisamos fazer para que essa degradação ambiental não venha a acontecer? Para que uma atividade possa ser classificada como sustentável, é preciso que a atividade considere a capacidade que a natureza possui de renovar os seus recursos e as necessidades das populações em entorno. Então, para que uma atividade possa ser sustentável, ela precisa, primeiro, considerar o quanto a natureza pode renovar aqueles recursos. Se eu vou desenvolver uma atividade de pesca em um rio, eu preciso considerar o quanto aquele rio consegue me dar de peixes todo ano, sem que para isso eu vá diminuir a quantidade daqueles peixes, ou vá extinguir algumas espécies de peixe. E também preciso considerar as necessidades daquela população do entorno. Eu não posso desenvolver uma atividade de pesca em um local, impedindo que as populações no entorno consigam também extrair os seus alimentos. Se tem uma comunidade que pesca em um local, eu não posso, para garantir que a minha empresa tenha sempre os peixes para ela pescar, impedir que essa população também consiga satisfazer as necessidades dela. Porém, mesmo que uma atividade cause poucos impactos ambientais, ela não será considerada sustentável se não conseguir se sustentar considerando o âmbito econômico. Então, uma atividade sustentável, ela também tem que considerar o âmbito econômico. No mesmo exemplo de explorar a pesca de um lago ou de um rio, se para eu desenvolver essa atividade de uma forma sustentável, ou seja, de uma forma que o lago sempre consiga repor os peixes que eu estou tirando, e que as comunidades ao entorno também consigam satisfazer as necessidades delas, se para eu conseguir isso, eu vou gastar um valor maior do que o que eu estou investindo para desenvolver essa atividade, ela não pode ser considerada sustentável. Então, para que a atividade seja sustentável, ela precisa permitir que a natureza consiga repor os recursos que estamos retirando, que a comunidade do entorno consiga satisfazer as suas necessidades e que aquela atividade gere recursos financeiros suficientes para cobrir os custos e também gerar um lucro justo para aquelas pessoas que estão fazendo esse investimento. Então, o desenvolvimento sustentável ele não se refere somente ao impacto ambiental causado pelas atividades econômicas, mas também à relação desses dois fatores, o bem-estar e a qualidade da vida em sociedade. Então, desenvolvimento ambiental ele se sustenta em um tripé. O econômico, o ambiental e o social.
Se esses 3 tripés não estiverem firmes, uma atividade não pode ser considerada sustentável. Aquele desenvolvimento não pode ser considerado sustentável. É isso, professora Márcia? Exatamente, professor Willis. Eu gostaria apenas de acrescentar que a questão da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, tem um ponto muito importante. Que ponto é esse? É o ponto de poder as gerações futuras utilizarem o recurso natural que nós temos hoje. Então, qual é a ideia? A ideia é que o recurso natural que nós dispomos hoje, ele possa ser preservado para que as gerações futuras possam continuar usufruindo desse bem, usufruindo da natureza. Porque se a atividade econômica ela for intensa de uma tal forma que o recurso acabe, as futuras gerações, ou seja, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, enfim, a humanidade que vai vir depois da gente, não vai poder utilizar esses recursos. E aí a sustentabilidade, questão do desenvolvimento sustentável, é justamente essa preocupação, que a atividade econômica, ela aconteça sim, é preciso atividade econômica para desenvolver a sociedade, para produzir bem-estar, mas essa atividade econômica não pode acontecer de tal forma que o recurso acabe. Porque aí nem bem-estar, nem desenvolvimento, nem atividade econômica, e aí como é que a gente vai ficar? Não é isso, professor? Isso mesmo, professora. Parabéns pelos acréscimos, pelas complementações. Mas, apesar disso, a definição de desenvolvimento sustentável ainda não é plenamente pacífica. Ou seja, há alguns grupos que definem desenvolvimento sustentável de uma forma, outros grupos definem desenvolvimento sustentável de outra forma. E alguns desses grupos conceituam desenvolvimento sustentável apenas como um desenvolvimento econômico através do uso racional dos recursos ambientais e tecnologias mais limpas e eficientes. Então, existem alguns grupos que classificam o desenvolvimento sustentável apenas como aquele desenvolvimento que é capaz de fazer com que a natureza consiga preservar os seus recursos, que seja economicamente viável, mas ele não considera alguns outros fatores que o próximo grupo considera. Esse outro grupo considera que desenvolvimento sustentável é um projeto social e tem como principal objetivo a harmonização entre o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social, contribuindo para a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais. Esse outro grupo já considera que o desenvolvimento sustentável não pode ser visto apenas no âmbito da empresa e do meio ambiente. Ele tem que ser visto também como uma possibilidade de reduzir a pobreza, de reduzir a desigualdade na sociedade. Nós vimos um pouco sobre isso na Agenda 21, na aula anterior. A Agenda 21 é um projeto, um sistema que permite o planejamento para que uma empresa, uma comunidade ou um país possa chegar ao desenvolvimento sustentável. Portanto, é por isso que a Agenda 21 tem que ser discutida com todos os setores para que esse planejamento realmente consiga ver todos os ângulos daquela sociedade, daquela empresa e daquele meio ambiente. Mas, será que existe alguma relação de desenvolvimento sustentável e a sociedade? Qual é essa relação entre esse desenvolvimento e a pobreza? Será que a pobreza é causa ou consequência de degradação ambiental? Nós vimos que se não tiver desenvolvimento sustentável, as empresas, a comunidade pode degradar o meio ambiente. Será que essa degradação é causa da pobreza ou será que a pobreza causa maior degradação? Essa é uma pergunta bastante interessante e que levou muitos estudiosos a prestarem mais atenção, a começar a estudar esse fato, depois que a degradação ambiental teve redução nos países desenvolvidos, mas ela tem se intensificado nos países subdesenvolvidos. Então, países como a Europa, Estados Unidos, eles tiveram um nível de degradação ambiental reduzido.
Enquanto alguns outros países subdesenvolvidos, como vários países da África, vários países da Ásia e das Américas, a degradação ambiental tem se intensificado. Então, surgiu essa pergunta: será que nesses países mais pobres a degradação ambiental aumentou porque as pessoas são pobres? Ou será que porque as pessoas são pobres, elas degradam mais o meio ambiente? Bom, o que acontece é o seguinte: a população mais pobre, carente de recursos, não tem condições para tratar os seus resíduos. Então, se nós temos uma cidade ou um bairro que tem muita pobreza, é possível que esse bairro não tenha uma coleta de esgoto, uma coleta de lixo eficiente. É possível que essa comunidade recorra à floresta que pode ter ali perto para retirar recursos, para garantir a sua alimentação. E isso leva a uma degradação ambiental. Então, além deles não terem condições de tratar os seus resíduos, muitas vezes recorre à exploração de recursos ambientais para satisfazer as suas necessidades básicas. Nós vimos na primeira aula que, em comunidades antigas, os homens recorriam somente à natureza para retirar os seus alimentos, para retirar o que necessitam para uma vida. Mas, naquela época, a quantidade de indivíduos, de pessoas, eram poucas. Hoje nós já temos cidades que comportam muitas pessoas. E se essas pessoas forem pobres, elas, consequentemente, não vão ter condições de implantar sistema para tratamento de resíduos, ter condições de recolher o seu lixo a um local adequado. E, além disso, é provável que elas vão recorrer à caça, à pesca ou à exploração de recursos madeireiros para conseguir garantir a sua subsistência. E, quando essa população faz isso, elas acabam por depredar ainda mais os recursos naturais e degradar o meio ambiente para garantir a sua subsistência. Com isso, acaba gerando um círculo vicioso. Então, vamos pensar em uma cidade no interior de um estado que é pouco povoado, que tem uma floresta muito grande, com árvores de grande porte, e essas pessoas são extremamente pobres. Por elas serem extremamente pobres, elas provavelmente vão recorrer à caça, à pesca e à exploração dessas madeiras. Quando elas começarem a explorar, vai haver madeiras em abundância, mas elas vão começar a retirar madeiras e, com o tempo, as árvores maiores, que produziam frutos e essa semente faziam produziam novas mudas para repovoar aquela floresta, vão ser todas cortadas. Vai sobrar só árvores que ainda não produziram sementes. Quando essas árvores mais jovens também forem cortadas, a floresta vai estar se extinguindo. Então, agora que a população já não tem mais o recurso que ela teria. Então, a relação que nós podemos encontrar é basicamente a seguinte. Quando uma comunidade é muito pobre, ela pode acabar extraindo recursos da natureza de uma forma inadequada, seja por falta de conhecimento, seja por falta de um outro meio para garantir a sua subsistência. Isso faz com que os recursos naturais diminuam. Agora que a comunidade, ainda mais necessitada, vai procurar outras formas de recursos que também vão ser extintos e assim vai aumentando a degradação no meio ambiente. Mas aí quando nós falamos também de desenvolvimento sustentável, falamos de sustentabilidade das atividades econômicas, nós precisamos definir o conceito de sustentabilidade. Quando eu digo, olha, a exploração de minério tem que ser sustentável, eu preciso definir o que é sustentável. Sustentabilidade significa possibilidade de uma organização garantir a perenidade e a continuidade de suas atividades. Então, a sustentabilidade significa que uma empresa, uma organização vai conseguir trabalhar durante um longo horizonte de tempo, ela vai conseguir desenvolver as atividades durante um longo horizonte de tempo. Veja só, isso não significa que um recurso nunca possa ser extinto. Vejamos, se eu tenho uma mina de ferro
onde eu extraio minério de ferro, essa atividade pode ser desenvolvida lá durante 20, 30 anos, mas como eu retiro o minério de ferro e esse minério não se forma novamente, uma hora ele vai ser extinto. Mas eu vou conseguir garantir que essa empresa consiga trabalhar durante todo o período em que ela havia planejado trabalhar, sem que para isso ela precise parar, porque houve uma grande poluição no local, porque aquela exploração está prejudicando aquelas comunidades do entorno. Então, mas para afirmar com atividade, desenvolve suas... para que afirmar que uma indústria desenvolve suas atividades com sustentabilidade, devemos utilizar critérios claros e objetivos. Eu preciso definir o que é sustentabilidade, mas para eu dizer que essa indústria também consegue garantir as suas atividades com perenidade, eu preciso também ter critérios claros para definir isso. Esses critérios são os indicadores de sustentabilidade, que são diferentes dos indicadores de progresso econômico, social e ambiental, e medem cada espaço, cada aspecto como se fosse independente. Então, eu tenho os indicadores de progresso, o quanto aquela comunidade está progredindo economicamente, se a comunidade está ficando mais rica, mais pobre, o quanto a vida naquela sociedade está melhorando, ou o quanto esse meio ambiente está sendo preservado. Veja só, eu posso ter em uma comunidade que está ficando mais rica, a qualidade de vida está aumentando. Porém, ele está aumentando por quê? Existe algum recurso, por exemplo, madeira, minérios, que está sendo retirado muito rápido, até mesmo de uma forma inadequada, causando a degradação ambiental. E essa forma com que esse recurso está sendo retirado vai fazer com que logo ele seja extinto. Então, o progresso econômico é um indicador bom, mas ele não é um indicador de sustentabilidade. O indicador de sustentabilidade, ele também está dentro do indicador ambiental, os indicadores ambientais também estão dentro dos indicadores de sustentabilidade, mas eles não são indicadores de sustentabilidade por si só. Eu posso ter um local que está sendo desenvolvido, uma atividade sendo desenvolvida no local e está garantindo com que o meio ambiente possa ser preservado. Mas daquela forma, essa atividade não vai conseguir ser trabalhada durante um longo período. Então, ela também não é sustentável. Os indicadores sociais, os indicadores de sustentabilidade, exigem uma visão integrada, multidimensional, demonstrando as relações entre vários indicadores. Então, os indicadores de sustentabilidade, eles não olham só para um aspecto daquela atividade. Eles têm que olhar vários aspectos, tem que ter uma visão multidimensional, olhando os aspectos sociais, ambientais e econômicos, e fazendo com que todos eles possam ser integrados para dizer se aquela atividade é ou não sustentável. Esses indicadores procuram medir o impacto das atividades das organizações sobre o meio ambiente e a população e os fatores econômicos que deverão manter ou até mesmo restaurar o bem-estar das comunidades atingidas. Então, esses indicadores eles têm que medir todos esses aspectos da empresa e da comunidade. E eles devem preservar o bem-estar da comunidade, o bem-estar social, ambiental e econômico, e pode até mesmo melhorar esse bem-estar, mas nunca prejudicá-lo. Se eu trago, então, um investimento, uma usina para um lugar, uma usina de uma hidrelétrica, essa usina ela vai ter que garantir com que aquelas pessoas que foram atingidas por essa barragem possam continuar mantendo seu padrão de vida ou até mesmo melhorar, mas ela não pode piorar o padrão de vida dessas pessoas. Gestão ambiental. Segundo a resolução CONAMA 306 de 2012, a gestão ambiental
como condução, direção e uso dos recursos naturais, dos riscos ambientais e da emissão para o meio ambiente por intermédio da implementação de um sistema de gestão ambiental. Então, o que é a gestão ambiental? Ela é o controle das poluições, degradação ao meio ambiente através de um sistema de gestão ambiental, um sistema que vai gerir a quantidade de resíduo que está sendo liberado, onde ele está sendo liberado e qual a gravidade dessas liberações. E para atender às exigências da sociedade e dos órgãos de fiscalização, as empresas têm buscado implementar ações de gestão ambiental. Barbieri, ele ensina que a empresa pode desenvolver 3 diferentes abordagens ambientais. Controle da poluição, preservação da poluição e abordagens estratégicas. Então, a população e o governo têm a cada dia mais cobrado as empresas para que elas consigam eliminar ou pelo menos diminuir a degradação ambiental que elas provocam ao desenvolver suas atividades. Para isso, as empresas foram desenvolvendo algumas abordagens de gestão ambiental. Primeiro, o controle da poluição. Essa foi a primeira abordagem e ela surgiu basicamente para cumprir a legislação, para evitar multas ou boicotes. As suas ações elas são preventivas. O controle geralmente acontece ao fim do processo produtivo. São, portanto, ações corretivas. Esse controle da poluição ele é preventivo porque ele busca prevenir que a empresa sofra com multas ou boicotes. E o controle da poluição ele acontece no fim. Mas o que é esse acontecer no fim? Significa que a empresa não está preocupada em diminuir a quantidade de poluentes que ela produz, mas sim de impedir que esses poluentes cheguem ao meio ambiente. Vamos pegar como exemplo uma indústria de laticínio. Se a indústria estiver utilizando o controle da poluição, ela não vai se preocupar em reduzir a quantidade de poluentes que ela produz. Ela vai tentar impedir com que esses poluentes cheguem em um rio, por exemplo. Ela pode fazer isso tratando, por exemplo, o soro do leite para reduzir a quantidade de partículas orgânicas que vão chegar nesse riacho. Ou seja, são ação que ela vai corrigir aquela poluição que a empresa está provocando. Esse tipo de abordagem vê a gestão ambiental como um custo adicional e suas ações estão concentradas nos setores geradores de poluição, buscando tratar os resíduos gerados ou mitigar seus efeitos no meio ambiente. Essa abordagem ela vê a gestão ambiental como um custo. Por quê? Ela vai, muitas vezes, precisar armazenar poluentes, vai precisar instalar filtros, e quando a empresa adota essa abordagem, ela não vê essa instalação de filtro, essa armazenagem de poluentes como ganho. Ela vê eles apenas como custa mais no processo produtivo. Nós temos também a abordagem da prevenção da poluição. Essa abordagem visa diminuir a quantidade dos poluentes e reduzir sua toxicidade. Por isso, isso pode ser obtido modificando os processos de produção, tornando-os mais eficazes e eficientes com reaproveitamento de materiais e energias, substituição de matérias-primas por outra que gerem menos resíduos. Essa abordagem da prevenção, ela visa diminuir a quantidade de poluentes que a indústria gera. Então, no caso da indústria de laticínio, ela pode procurar um maior controle da matéria-prima que entra para comprar só matéria-prima que consiga gerar mais produtos com a menor quantidade de resíduo. Ela pode buscar utilizar alguns desses resíduos para outro processo produtivo, como, por exemplo, depois de ter feito o queijo, utilizar o soro para fazer soro em pó, que é utilizado nas indústrias alimentícias. A prevenção da poluição pode ser vista como uma ação de redução de custos, aumento da produtividade
E minimização dos riscos, pois permite que a empresa reduza seus custos de aquisição de matéria-prima, energia, deposição de resíduos, aumento de sua produtividade através de melhoria das condições de trabalho e minimize os seus riscos relativos a acidentes ambientais no tratamento da deposição de resíduos. Diferente da abordagem anterior, a abordagem prevenção da poluição é vista como uma redução de custos. Por quê? Ela pode utilizar alguns resíduos em outro processo produtivo, como, por exemplo, a indústria de laticínio que jogava o soro fora, agora utiliza esse soro para produzir soro em pó e comercializá-lo com as indústrias alimentícias. Já vi também um documentário que falava de uma indústria de papel que utilizava os resíduos da madeira que não era utilizado no processo de fabricação de papel para gerar energia. Ou seja, ele estava pegando alguma coisa, aqueles resíduos que iam ser poluição ambiental e utilizando para produzir energia para alimentar a própria fábrica. Isso também é uma abordagem de prevenção da poluição. Essa abordagem também diminui os custos relativos à deposição, armazenagem de poluentes. E também ela diminui os riscos de que aquele tratamento ou aquele armazenamento de poluentes possa gerar acidentes trabalhistas. Veja só, essa fala de prevenção da poluição, ou seja, ela busca prevenir que a poluição aconteça. A prevenção da poluição ela tem basicamente duas preocupações: o uso sustentável dos recursos e o controle dos resíduos gerados. Então aqui nós estamos vendo aqui uma imagem de cavacos de madeiras que vão ser utilizados para a produção de energia. Então, essa abordagem ela visa usar aqueles recursos de uma forma sustentável. Nós já vimos agora há pouco como é que funciona a sustentabilidade e o controle dos resíduos gerados. Ou seja, mesmo procurando reduzir a poluição, ainda vai haver alguns poluentes que vão ser gerados. Agora ela procura também controlar esses poluentes para que ele não chegue ao meio ambiente. Professora Márcia? Sim, professor Willis. Só lembrando que, dependendo do tipo de resíduo que a empresa vai gerar, é muito melhor ela prevenir do que depois ela tentar consertar. Porque o meio ambiente, ele é muito sensível. Ele é composto de uma série de sistemas que são interligados. Então, se você, de repente, gera um resíduo que prejudica esse meio ambiente, você não está prejudicando apenas um lugar, você está prejudicando uma comunidade inteira. Um exemplo é quando derrama óleo no mar. É muito mais fácil você tomar as medidas necessárias para que esse óleo não se espalhe pelo mar, porque uma vez que ele está espalhado, é muito mais prejudicial ao meio ambiente, é muito mais recurso que se gasta para você retirar esse óleo do que você gastaria para reduzir a quantidade, reduzir a possibilidade desse óleo se espalhar. Então, é muito interessante observar que a preocupação com o meio ambiente, ela também tem esse viés, que não é assim, eu vou prejudicar o meio ambiente, eu vou deixar esse resíduo, depois eu vou resolver esse problema. Porque pode ser muito mais demorado no tempo, muito mais custoso para você depois remediar o mal que você já fez. No caso, não você, né? A empresa, né? A pessoa jurídica, a empresa prejudicando o meio ambiente, pode ser muito mais custoso depois tentar consertar algo que já está feito. Lembrando que o meio ambiente, como é sensível, pode ser que mesmo depois que se tente consertar isso, a gente não volte mais à situação original, justamente porque o meio ambiente é sensível. Isso mesmo, professora Márcia. E muitas vezes esses recursos, esse resíduo que foi descartado, ele poderia ser inclusive um resíduo que poderia ser utilizado em outro processo produtivo. Como nós vemos, por exemplo, na criação de porcos, o resíduo, que era o esterco que os porcos produziam, aquele resíduo que os porcos produziam, pode ser utilizado para a produção de biogás
e de adubo biológico. Ou seja, uma coisa que iria prejudicar o meio ambiente agora está sendo utilizado para gerar recursos financeiros para aquela empresa. E a terceira abordagem é a gestão ambiental como estratégia. Na abordagem estratégica, a empresa busca se posicionar em um mercado em que os clientes atribuem valor aos produtos elaborados com práticas sustentáveis. A abordagem da gestão ambiental como estratégia, ela já ultrapassou a prevenção da poluição. Ela já tem as ações de prevenção da poluição para produzir menos poluentes e para impedir que algum poluente que ela ainda venha gerar chegue ao meio ambiente. Só que ela vai além disso. Agora ela busca se posicionar no mercado de pessoas que valorizam essas ações. Pessoas que estão preocupadas com o meio ambiente e, portanto, estão dispostas a pagar, às vezes até mais, por um produto que seja produzido de uma forma sustentável. Essas empresas utilizam a gestão ambiental como estratégia. Devem ter especial atenção às comunidades locais, promovendo a educação, cultura, lazer, bem como a renda das comunidades carentes em que a empresa opera. Na primeira aula, nós vimos que o meio ambiente não é somente matas, rios, mas é tudo aquilo que está em nosso entorno. Isso, para uma empresa, inclui aquelas comunidades que estão em torno dela. Então, uma empresa que busca se posicionar nesse mercado de gestão ambiental como estratégia, ela busca essa abordagem, ela também deve ter atenção àquelas pessoas que estão em torno dela. Seja promovendo educação, promovendo formas daquela população ter uma renda, seja preservando a cultura e os costumes daquela comunidade. Na gestão ambiental como estratégia, a empresa busca uma identidade social, ou seja, fomenta a percepção de seu cliente ao comprar os seus produtos, está promovendo a proteção ao meio ambiente. Ou seja, essa empresa busca fazer com que os clientes dela tenham a percepção de que eles estão promovendo a proteção ao meio ambiente quando compram os produtos daquela empresa. Assim, essas empresas devem observar não só a sua planta de produção, mas de todos os seus fornecedores e parceiros. Hoje, no mundo globalizado como temos, onde a informação caminha rapidamente, se a empresa tentar se posicionar na gestão ambiental como estratégia, mas não ter uma atenção em como os parceiros, em como os fornecedores dela fazem a gestão dos seus resíduos, como elas fazem essa gestão ambiental, o que pode acontecer? Algum outro concorrente, ou até mesmo os jornais, podem falar assim, mostrar que, essa empresa, ela está querendo demonstrar para os clientes dela que eles estão protegendo o meio ambiente ao comprar os produtos dela, mas ela compra insumos de uma empresa que polui o meio ambiente. Ela está fomentando a poluição do meio ambiente. E com isso a empresa vai perder a credibilidade dela no mercado. Então, não basta a empresa cuidar só da sua planta. Ela deve ter uma atenção também em como os fornecedores, os parceiros dela, fazem a gestão da poluição. Agora nós vamos falar de um outro conceito que também está muito ligado à gestão ambiental, que é a ecoeficiência. As empresas devem desenvolver suas atividades de forma que possam entregar produtos de alta qualidade, satisfazer as necessidades de seus clientes a preços competitivos e ainda reduzir progressivamente os impactos negativos do seu negócio sobre o meio ambiente e a sociedade. Então, as empresas, elas devem procurar proteger o meio ambiente, reduzir os seus impactos cada dia mais no meio ambiente, mas elas também têm que entregar produtos de qualidade, produtos que sejam duráveis, que realmente consigam desenvolver a atividade que eles fazem.
Muitas vezes a gente pode ir no mercado, comprar um aparelho eletrônico e com poucos dias aquele aparelho parar de funcionar, porque aquele aparelho não foi bem produzido. E aí, nós vamos acabar tendo que descartar aquele aparelho. E isso vai fazer com que nós tenhamos que comprar outro para substituir, descartar um aparelho que ainda poderia estar bom, mas devido a defeito de fabricação ele já está comprometido, aumentando a poluição e aumentando também a demanda dos recursos. Por quê? Nós vamos ter que comprar um outro aparelho que use outros recursos para ser produzidos. Já aconteceu isso com você, senhora professora Márcia? Já sim, e aí é muito ruim, né, quando isso acontece. Por isso é interessante a gente observar todos esses aspectos que o professor Willis tem falado para a gente. Então, a ecoeficiência, ela busca utilizar aquilo que já foi utilizado, ou seja, reutilizar. Nós podemos ter, por exemplo, uma empresa que produz algum produto e os partes, aqueles engradados são utilizados para embalar esses produtos, são reutilizados. Essa empresa também pode utilizar a reciclagem. Nós temos várias empresas da área de metalúrgica que produzem peças metálicas. Elas, após produzirem, sempre sobra retalhos de metais, pedaços de metais. Elas pegam esses retalhos para revender para outra indústria ou até ela mesma produzir outros produtos. E ela também procura reduzir a quantidade de poluentes. Por exemplo, uma empresa que trabalha com metal, ela pode procurar fazer cortes mais eficientes, utilizar um metal de melhor qualidade para reduzir a quantidade de poluentes que ela pode lançar no meio ambiente. Bem interessante quando nós falamos de poluição, o fator que a degradação pode ter no meio ambiente, como a professora Márcia falou agora há pouco, quando poluímos, nós não sabemos se aquilo pode ser realmente revertido. Um dos exemplos que nós temos é o desastre de Chernobyl, onde uma indústria nuclear explodiu, contaminou todo o meio ambiente e até hoje aquela localidade, a localidade do entorno, uma grande área, não pôde ser recuperada. Temos também o desastre de Mariana, que por alguma falha, seja do projeto, da empresa, também houve uma contaminação ambiental. Essa contaminação não vai conseguir ser revertida totalmente. Por mais que a empresa procure reflorestar aquelas áreas, procure retirar o resíduo de onde está, aquela situação não vai ser revertida totalmente. Ali várias cidades foram destruídas, pessoas que morreram, algumas espécies que podem ser extintas, e isso não pode ser revertido. Não existe como isso ser revertido. Certo, professora Márcia? Certo, professor Willis. E, infelizmente, um exemplo que aconteceu no Brasil foi do Césio 51, lá no estado de Goiás. Foi uma máquina que foi deixada sem a destinação correta, quer dizer, era uma máquina que tinha material radioativo, perigoso para o contato humano, e ela foi deixada num local abandonado, não foi dada a destinação correta para aquele resíduo, e infelizmente pessoas encontraram, como é radioativo, é um material muito perigoso. As pessoas, nós, os seres humanos, somos muito sensíveis a esse tipo de material. Assim como lá em Chernobyl, as pessoas morreram, né? Ainda hoje sofrem consequências, pessoas que nem tiveram contato com o material, tiveram contato com pessoas que tiveram contato com o material, ainda hoje sofrem sequelas. A região de Chernobyl, ela é abandonada, ela é inabitada. Todas as casas, os animais, é muito difícil ter acesso àquele local. Hoje, somente com equipamentos muito específicos que você pode ter acesso àquele local. O dano que foi causado ao ambiente físico, às pessoas que estavam lá, é um dano realmente irreversível. O dano de Mariana é muito mais recente, né?
vocês que são jovens puderam acompanhar no noticiário aquela região, a quantidade de tempo que vai ser necessária para aquela região poder ficar novamente similar ao que era antes, se é que vai poder ficar. E o dinheiro que vai ser gasto para poder tornar aquele local similar ao que ele era antes, é um dinheiro imenso, é um tempo muito longo e algo que poderia ter sido evitado. A gente sabe que desastres podem acontecer, mas a gente sabe também que poderia ser evitado, esse dano poderia ter sido mitigado, mas infelizmente não houve essa preocupação, ou se houve essa preocupação, ela foi insuficiente. E aí o meio ambiente, a população em geral, toda a humanidade arca com esse dano. Não é isso, professor? Isso mesmo, professora. Quando nós falamos de gestão ambiental, muitas vezes as pessoas pensam em um custo, que agora a empresa vai ter um custo a mais, porque agora ela também vai precisar pensar nos resíduos que ela está produzindo, em como eles vão ser descartados, em como eles vão ser reduzidos. Isso muitas vezes é visto como um custo, principalmente para as empresas pequenas e de médio porte. O que nós estamos mostrando é que a gestão ambiental não é só um problema. Aliás, é uma coisa bastante interessante que sempre que nós temos um problema, provavelmente também temos uma oportunidade. E a gestão ambiental não é apenas um problema, ela também é uma oportunidade das empresas procurarem ganhar dinheiro com a gestão ambiental, seja diminuindo a quantidade de produtos, de insumos que elas vão utilizar para produzir e assim reduzindo seus custos, seja produzindo produtos que vão ser mais valorizados pelos clientes. Nós podemos pensar, por exemplo, em um produto que seja produzido de uma forma artesanal ou que seja produzido por uma cooperativa e que muitos clientes valorizam mais aquele produto, preferem comprar aquele produto, mesmo que ele seja mais caro, simplesmente porque ele está gerando renda para comunidades carentes. Esses fatores são muito valorizados, principalmente em países como na Europa e nos Estados Unidos. Nós temos essa valorização aqui no Brasil, mas lá está mais aprofundado. Nós podemos também pensar em gestão ambiental dentro das propriedades rurais. Por exemplo, um proprietário que cria gado, um pecuarista, se ele não promover uma gestão ambiental, ele pode ter uma degradação rápida dos seus pastos. Aliás, um dado bastante interessante é que, segundo a pesquisa da Embrapa, 70% das áreas de pastagens no Brasil já estão degradadas ou em processo de degradação. Uma pastagem degradada, ela vai conseguir alimentar menos bois por alqueire. Então, um pecuarista que tem uma fazenda onde a pastagem está degradada, ele vai ter uma grande área, mas vai conseguir criar poucos animais. Se o pecuarista começar a utilizar a gestão ambiental, implantando técnicas para fazer com que aquela pastagem consiga se sustentar, ou seja, que aquele terreno não seja degradado, que aquela pastagem continue com o mesmo potencial ao longo do tempo, isso vai fazer com que aquele pecuarista consiga criar mais bois na mesma área. E isso vai gerar um ganho para ele, porque criando mais bois, ele está produzindo mais produtos com um custo menor. Né, professora Márcia? Isso, professor Willis. É muito interessante a aula de hoje, sustentabilidade, as formas como a sustentabilidade é vista no meio empresarial, dentro da área da administração. Agora vamos fazer a tarefa, encaminhem para vocês, encaminhem para a gente as dúvidas, encaminhem para a gente os comentários. A gente está aqui atento, estamos atentos às escolas, aí os professores que mandaram foto, é muito bom a gente poder ver a cara dos alunos, poder saber como é que vocês são. Muito bom receber isso. Professores, tutores, encaminhem mais fotos para a gente, façam atividade, estamos aqui aguardando.
Olá, alunos, olá, tutores. Agora nós vamos realizar as atividades de sala e vamos responder também as dúvidas de vocês. Sempre que vocês, alunos, tiverem alguma dúvida, não entenderam alguma coisa, pode perguntar para a gente. É interessante quando se fala de dúvidas, porque muitas vezes nós temos uma dúvida, mas nós não queremos deixar claro que nós não somos o único que tivemos aquela dúvida. Eu sei disso porque eu também já fui aluno. E quando eu era aluno, às vezes o professor explicava o conteúdo e falava: alguém tem alguma dúvida? E era aquele silêncio na sala. Aí o professor saía da sala e olhava para o colega do lado: e aí, você entendeu? O colega: eu não entendi nada. Que bom, então eu não sou o único que não entendi aqui. Então, sempre que vocês tiverem uma dúvida, podem perguntar, pode ficar com liberdade para perguntar para a gente, que a gente vai auxiliá-los, vai responder da melhor maneira para vocês, certo? Bom, questão 1. O que é ecoeficiência? A professora Márcia vai fazer as perguntas para vocês agora, vai ler o texto da questão. Exatamente. E aí não custa a gente lembrar que o momento de errar é agora, o momento de tirar dúvida é este momento, porque na hora da prova, aí infelizmente não vai ser possível. É muito interessante que vocês tentem responder as questões, tirar suas dúvidas agora. Vamos lá para a questão 1. O que é ecoeficiência? Letra A. Ecoeficiência é um método utilizado pelas empresas para economizar dinheiro com ações voltadas à proteção ambiental. Letra B. O que é ecoeficiência? É uma política da empresa que busca eliminar a possibilidade de ser multada por infrações ambientais. Letra C. Ecoeficiência são as ações da empresa que procuram reduzir a poluição do meio ambiente. Reduzir como? Reduzir através do controle da poluição. Ou ecoeficiência é letra D. É o uso mais racional das matérias-primas, energia, recursos financeiros e humanos para reduzir os custos econômicos e ambientais das empresas. Ou ecoeficiência é a letra E. É um conjunto de ações, um conjunto de ações da empresa, através das quais ela procura aumentar os seus lucros. Aumentar como? Aumentar através do uso da gestão ambiental estratégica. E aí os professores dos polos, os professores tutores já mandaram para a gente. Nós temos aqui os alunos da Escola Ruth Rocha, Escola Tubarão, Escola Américo Brasiliense, Escola Alquindar, os alunos Jean, Gabriela, Juliana, Ângelo, Janice, Érica, Camila, Letícia, Késia, Samara. Todas as participações, professor Willis, disseram que a resposta correta é a letra D. A resposta correta, a letra D, é o uso mais racional de matérias-primas, energia, recursos financeiros e humanos para reduzir os custos econômicos e ambientais da empresa. Nesse caso, a gente tem duas hipóteses. Primeira hipótese, melhor hipótese. Todo mundo prestou atenção na aula, está todo mundo sabendo o conteúdo, todo mundo acertou. Ou, infelizmente, segunda hipótese, ninguém entendeu nada, todo mundo errou junto. Professor Willis, qual é a hipótese verdadeira? Parabéns aos alunos. Quero agradecer as várias participações que vocês tiveram. Isso é necessário para que nós possamos ter uma boa aula. A resposta correta é a letra D. Parabéns a vocês, acertaram todas as questões, significa que estavam realmente prestando atenção na aula. Essa foi uma questão muito difícil, com várias questões bastante parecidas, com várias alternativas bastante parecidas, e que poderia enganar até um aluno bem aplicado. Mas parabéns a vocês, vocês conseguiram responder muito bem. Todos acertaram
a resposta da questão. Mas agora vamos entender o porquê que a letra D é a correta e não as outras. O que é ecoeficiência? É um método utilizado pelas empresas para economizar dinheiro com ações voltadas à proteção ambiental. Ecoeficiência é o uso melhor, uso mais adequado, uso racional dos recursos, tanto recursos ambientais, humanos, econômicos e materiais. O uso racional desses recursos pode sim reduzir o custo da empresa com a compra de insumos, compra de matéria-prima, o custo com mão de obra, o custo com recuperação de um meio ambiente degradado. Então, a ecoeficiência ela pode sim reduzir os custos da empresa. Mas esse método ele não é só reduzir os custos da empresa. E aqui ainda tem mais um detalhe. Economizar dinheiro com as ações voltadas à proteção ambiental. Então, essa economia não é conseguida com ações voltadas à proteção ambiental. Ela não economiza dinheiro com ações para proteger o meio ambiente, mas através de ações que também protegem o meio ambiente, ela pode conseguir uma redução dos seus custos. A letra B é uma política da empresa que busca eliminar a possibilidade de ser multada por infrações ambientais. Busca eliminar a possibilidade de ser multada. A ecoeficiência reduz e muita possibilidade da empresa ser multada por alguma infração ambiental. Por quê? A empresa utilizando esses recursos, cuidando do meio ambiente, impedindo que seus poluentes vá para o meio ambiente, utilizando mais racionalmente os recursos que ela tem, ela vai ter sim a possibilidade de ser multada por alguma infração ambiental muito reduzida. Mas será que ecoeficiência é só isso? Não, a ecoeficiência vai muito mais além. Então, apesar de a ecoeficiência reduzir a possibilidade da empresa ser multada, não é somente isso. Letra C. São ações da empresa que procuram reduzir a poluição do meio ambiente através do controle da poluição. Ações da empresa que procuram reduzir a poluição. A ecoeficiência, ela também está amplamente amparada em ações que procuram reduzir a poluição. Mas, ecoeficiência é só isso? A resposta é não. A ecoeficiência não é só procurar reduzir a poluição. Ela também visa reduzir o custo. Para isso, ela também vai tentar utilizar menos mão de obra nos seus processos produtivos, menos matéria-prima, menos energia. E, por exemplo, matéria-prima pode não gerar uma poluição direta, mas está dentro da ecoeficiência. E, além disso, temos outro detalhe bem interessante. Através do controle da poluição. O que nós vimos um pouco atrás? As três formas de gestão ambiental, as três abordagens de gestão ambiental. Primeiro, nós temos o controle da poluição, depois prevenção da poluição e abordagem estratégica da gestão ambiental. O controle da poluição é impedir que o poluente chegue ao meio ambiente. Então, você não vai estar preocupado em reduzir a quantidade de poluente que você produz, mas sim impedir que ele chegue ao meio ambiente. E essa abordagem não está amparada pela ecoeficiência. Ou seja, a ecoeficiência procura reduzir a quantidade de poluentes e não eliminar a possibilidade de que eles cheguem ao meio ambiente. A E é a correta, uso mais racional das matérias-primas, correto, energia, recursos financeiros e humanos para reduzir os custos econômicos e ambientais da empresa. Então, veja só, a ecoeficiência ela procura proteger o meio ambiente, só que ela também procura reduzir os custos econômicos, ou seja, o quanto de custo vai ter para se produzir um item. E procura reduzir também o quanto de poluição esse item vai produzir no meio ambiente ao ser produzido. E a letra E
é um conjunto de ações da empresa através dos quais ela procura aumentar seus lucros através do uso da gestão ambiental estratégica. A ecoeficiência, ela tem sim muito a ver com a gestão ambiental estratégica, são muito parecidas. Só que a ecoeficiência, ela não é a gestão estratégica. A gestão ambiental estratégica é utilizar, inclusive ela utiliza a ecoeficiência para passar uma percepção para os clientes de que aquela empresa protege o meio ambiente, ou seja, de que ao cliente comprar um produto dessa empresa, ele também vai estar contribuindo para o meio ambiente saudável. Então, a gestão estratégica, ela utiliza a ecoeficiência, e a ecoeficiência está dentro da gestão estratégica. Então, nós não podemos confundir ecoeficiência com gestão estratégica. Qual é a próxima questão, professora Márcia? A próxima questão 2. Quais as 3 abordagens da gestão ambiental? Letra A, controle da poluição, prevenção da poluição e abordagem estratégica da poluição. Ou, letra B, minimização da poluição, eliminação da poluição e abordagem estratégica da poluição. Letra C, controle da poluição, prevenção da poluição e abordagens estratégicas. D, distribuição da população, conservação da poluição e abordagem estratégica da gestão ambiental. Ou, letra E, controle da poluição, conservação da poluição e abordagem estratégica da poluição. Aí aqui, professor, a gente tem a Escola Ruth Rocha, a Escola Tubarão, Américo Brasiliense e a aluna Laiara, que acham que a resposta correta é a letra C. E a gente tem os alunos da Escola Darcy Ribeiro, que acham que a resposta correta é a letra A. Vamos saber agora quem está correto, né, professor? Isso mesmo. Parabéns aos alunos. E a resposta correta é a letra C. Bom, aqueles alunos que acertaram, meus parabéns por ter acertado. Aquele aluno que errou, também não precisa ficar triste. Afinal, você errou no momento em que você pode errar. Essas questões justamente para você ter um feedback, para você ver como você está saindo, para que você possa justamente estudar onde você errou, para que na prova você possa acertar. Agora vamos ver por que a letra C está correta e as outras 3 opções estão erradas. Vamos ver, letra A, controle da poluição. Correto. A primeira abordagem é o controle da poluição. É aquela abordagem que tenta impedir que o poluente chegue ao meio ambiente. Prevenção da poluição. Está correto também. A prevenção da poluição, ela previne que o poluente possa ser gerado. E assim diminui a quantidade de poluente que possa ser descartado no meio ambiente. A abordagem estratégica da poluição. Bom, gente, essa questão também ela tem opções muito parecidas. Veja só, abordagem estratégica da gestão ambiental. Então, quando eu coloco abordagem estratégica da poluição, automaticamente essa alternativa está errada. Então, foi apenas um detalhe que fez com que essa alternativa estivesse errada. Alternativa B, minimização da poluição. Opa, peraí, nós não lembramos de ter visto falar dessa alternativa, minimização da poluição. Eliminação da poluição. Opa, também não nos lembramos dessa alternativa. E a letra A, abordagem estratégica da poluição. Na questão anterior, nós também já comentamos que não é a abordagem estratégica da poluição, mas a abordagem estratégica da gestão ambiental. A letra C, ela está correta. Por quê? Ela pega controle
da poluição, correto. É a primeira abordagem, ela tenta impedir que o poluente possa chegar ao meio ambiente. De certa forma, ela previne que esse poluente possa poluir o meio ambiente, mas ela não busca impedir que ele seja produzido. Essa abordagem vê a gestão ambiental como um custo. Prevenção da poluição. Já a prevenção da poluição, ela busca prevenir que o meio ambiente, que o poluente seja gerado. E para isso ela pode utilizar algumas estratégias, como uso de resíduos para produzir energia, uso de resíduos em outros processos produtivos, controle melhor da matéria-prima para evitar descartes de produtos com defeitos. Então, ela não é vista como custo, ela é vista como uma oportunidade de melhorar o processo produtivo da empresa. E abordagem estratégica. Abordagem estratégica, aí vamos lá, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo respondendo uma questão que pergunta quais são as 3 abordagens da gestão ambiental. Então, nós podemos inferir abordagem estratégica da gestão ambiental. Então, por isso, essa está correta. Se aqui tivesse abordagem estratégica da poluição, também estaria errado. Mas, como não tem nada, nós podemos inferir que é abordagem estratégica da gestão ambiental. Letra D. Distribuição da poluição. Nós não vimos essa abordagem. Então, pode descartar. Conservação da poluição. Opa, também não vimos. Podemos descartar. A outra parte, abordagem estratégica da gestão ambiental. A abordagem estratégica da gestão ambiental está correta, mas distribuição da poluição e conservação da poluição, não. Então, a alternativa também está errada. Controle da poluição, correto. Conservação da poluição, não vimos falar dessa estratégia de gestão ambiental. E a abordagem estratégica da poluição. Nós já tratamos também dessa alternativa e vimos também que ela não está correta. Ou seja, a resposta correta é realmente a letra C. Parabéns a todos os alunos que responderam. Aqueles que acertaram, parabéns. Pode se dedicar a estudar outras áreas que vocês possam ter mais dificuldade. Aqueles que erraram, revisam esses slides para vocês terem mais facilidade na hora da avaliação. Né, professora Márcia? Exatamente. É sempre importante a gente registrar quando a gente acerta, mas mais importante ainda é a gente revisar o conteúdo quando a gente erra, porque assim a gente aprende mais e evita o próximo erro. Já pensou na hora da prova? Nossa, isso aqui eu errei, agora eu sei qual é a resposta certa. É sempre importante a gente relembrar isso. Agora vamos lá para a leitura da terceira questão. Questão 3. A respeito do desenvolvimento sustentável, marque a alternativa incorreta. A alternativa incorreta está em letras maiúsculas, está destacada para a gente não confundir. É a resposta incorreta. A incorreta pode ser a letra A. O desenvolvimento sustentável não se refere somente ao impacto ambiental causado pelas atividades econômicas. Ou pode ser ainda a letra B. A definição do que é desenvolvimento sustentável é plenamente pacífica. Ou a resposta incorreta é a letra C. Alguns grupos conceituam o desenvolvimento sustentável apenas como um desenvolvimento econômico, através do uso racional dos recursos ambientais e de tecnologias mais limpas e eficientes. Ou a resposta incorreta é a letra D. Para outros grupos, o desenvolvimento sustentável é um projeto social e tem como principal objetivo a harmonização entre o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social,
contribuindo para a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais. Ou, letra E, o desenvolvimento sustentável faz referência à relação entre o impacto ambiental e as atividades econômicas no bem-estar e na qualidade de vida da sociedade. Vamos aqui ver como é que está a resposta dos alunos. Os alunos da Escola Tubarão foram de letra A. Os alunos da Escola Darcy da Silveira foram de letra D. Os alunos da Escola Américo Brasiliense de letra B. Professor Willis, está tendo bastante divergência. Eu acho que o senhor tem que dizer logo para a gente qual a resposta correta, porque os alunos não estão fechando numa letra só. Isso acontece. Eu estava lembrando agora há pouco da história de Thomas Edison, que ele testou mil e poucas vezes as formas de fazer uma lâmpada e ainda não tinha conseguido. Então alguém falou para ele: olha, que pena, Edison, 1000 e poucas vezes você não conseguiu criar uma lâmpada. Ele respondeu: isso não é uma pena, eu descobri 1001 poucas vezes como não fazer uma lâmpada. Então aqui, quem errou também está descobrindo uma forma de não responder essa questão. Então, o erro também é útil para o aprendizado. E a resposta correta é a letra B. Vamos ver, analisar essa questão. O desenvolvimento sustentável não se refere somente ao impacto ambiental causado pelas atividades econômicas. Desenvolvimento sustentável, ele tem um tripé: o econômico, o ambiental e o social. Então, se uma atividade só for sustentável pelo tripé econômico, ou seja, ela gerar recursos suficientes para pagar investimento e remunerar de uma forma justa aqueles que fizeram esse investimento, ela não pode ser sustentável. Então, essa resposta está correta, porque ela fala não se refere. E como ela diz não se refere, ela está correta. A letra B, a definição do desenvolvimento sustentável é plenamente pacífica. Nós vimos durante a aula que essa definição não é pacífica. E isso está justamente lá na letra C e na letra D. Alguns grupos conceituam o desenvolvimento sustentável apenas como desenvolvimento econômico, através do uso racional de recursos ambientais e tecnologias limpas e eficientes. Alguns grupos conceituam dessa forma. Está correto. E outros grupos conceituam o desenvolvimento sustentável como um projeto social que tem como principal objetivo o desenvolvimento econômico e social, contribuindo para a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais. Essa alternativa também está correta. E aí, nós vimos que, com a alternativa C e D correta, ou seja, existem dois grupos e cada um pensa de uma forma. Como cada grupo pensa de uma forma, essa definição não é pacífica. Ou seja, não existe uma única definição no momento em que todas as pessoas concordem que aquilo seja a definição de desenvolvimento sustentável. E a letra E. O desenvolvimento sustentável faz referência à relação entre o impacto ambiental e as atividades econômicas no bem-estar e na qualidade de vida da sociedade. Como eu falei na primeira alternativa, o desenvolvimento sustentável ele tem um tripé. É o tripé ambiental, que se refere ao meio ambiente. Para uma atividade ser considerada sustentável, ela não pode prejudicar o meio ambiente, ela não pode degradar o meio ambiente. Então, se eu desenvolvo uma atividade pecuária, essa atividade não pode destruir o solo, não pode poluir os rios. Tem também o impacto econômico. Se eu desenvolvo tenho uma fazenda e essa fazenda produz bois, mas eu não consigo manter essa atividade só com os recursos que ela produz, ou seja, eu gasto mais dinheiro com a fazenda do que ela consegue me dar. Estou tirando todo mês dinheiro do meu bolso
para financiar as atividades daquela fazenda. Então, ela não é sustentável economicamente. E o bem-estar e a qualidade de vida da sociedade. Se essa fazenda prejudicar o bem-estar ou a qualidade de vida daquelas pessoas de entorno, por exemplo, essa criação de boi estiver poluindo os rios que outras pessoas precisam para as atividades diárias, então ela também não pode ser considerada sustentável. Então, a alternativa E também está correta. O desenvolvimento sustentável faz referência à relação entre impacto ambiental e as atividades econômicas e o bem-estar e na qualidade de vida da sociedade. Acredito que os alunos tiveram uma dificuldade maior nessa questão justamente por isso. Marque a alternativa incorreta. Essas alternativas geralmente elas levam a pessoa a marcar a correta. É um pouco difícil do cérebro conseguir fazer esse link, mas é importante colocar essas questões mais difíceis agora, no momento que vocês possam errar, para justamente vocês irem sentindo a dificuldade das questões que vocês podem enfrentar. Não é isso, professora Márcia? Exatamente, professor Willis. Essa questão realmente ocorreu, assim, bastante dúvida, porque vários alunos colocaram a letra A, a letra B, a letra C, não foi aquela coisa fechada em uma ou em duas, né? Então, realmente precisa daquele reforço. E aí, para reforçar mais a participação de vocês, eu queria também registrar que os alunos da Escola Casimiro de Abreu, os alunos do 3G, os alunos da Escola Estácio de Sá, fizeram as atividades, os professores encaminharam para a gente está realmente vendo a participação de vocês, isso é muito bom, isso é muito legal. Continuem fazendo os exercícios, continuem com esse gás, mandem as dúvidas de vocês, mandem os comentários de vocês. É sempre bom os comentários, a gente recebe pouco comentário, né, que às vezes vocês têm uma vivência diferente e é bom que a gente passe para todos os outros alunos terem um pouco da percepção que vocês estão tendo aí na localidade de vocês. Isso enriquece também para a gente enquanto professor, eu que estou auxiliando, professor Willis, professor da disciplina. É sempre interessante a gente conhecer qual a percepção que vocês estão tendo, qual a relação que vocês estão fazendo entre a disciplina, que a gente está aqui apresentando, os conceitos para vocês, e a realidade de vocês. E a realidade, vocês que conhecem, né, professor? Vamos agora dar aquele encerramento. O senhor quer fazer mais algum comentário, reforçar a atividade que tem para eles lá no AVA? Isso mesmo. Não se esqueçam da atividade, elabore uma EIA-RIMA de sua cooperativa. Essa atividade vai gerar não só pontos para vocês conseguirem passar por essa disciplina, mas vai também contribuir muito para o aprendizado de vocês, para que vocês possam depois ter um desenvolvimento profissional também de sucesso, assim como vocês estão tendo nos estudos. Educação à distância, mudando realidades. Vimos que a base do desenvolvimento sustentável visa que uma atividade leve em consideração a capacidade que a natureza tem de renovar seus recursos e as necessidades das populações. As empresas precisam, além de causar menos impacto ao meio ambiente com suas atividades, manter-se no ambiente socioeconômico. É necessário haver então o equilíbrio entre os fatores e a sociedade. Sabemos que a degradação ambiental nos países subdesenvolvidos é maior do que nos países desenvolvidos. Isso porque a camada da sociedade mais pobre não tem recursos para manter padrões de sustentabilidade como o tratamento de seus resíduos, por exemplo. A exploração dos recursos para a subsistência também ocorre de maneira desenfreada. Essa relação com o meio ambiente acarreta um consumo insustentável dos recursos naturais e aumento da degradação ambiental, o que agrava as condições de pobreza.
Assim, para que este ciclo vicioso seja rompido, é necessário que sejam garantidos aos indivíduos os meios econômicos, sociais e ambientais para que possam ter garantia de uma vida digna, criando-se assim uma sociedade sustentável. A sociedade sustentável é aquela que consegue suprir suas necessidades de produção, consumo e crescimento sem comprometer as bases para o desenvolvimento das futuras gerações. Uma sociedade sustentável deve, portanto, caminhar no sentido do desenvolvimento sustentável, equilibrando o crescimento econômico com a preservação do meio ambiente e a qualidade de vida. Entre algumas características de uma sociedade sustentável estão: uso racional de água e energia, captação e uso de água das chuvas, preservação do meio ambiente, desenvolvimento de sistema de reciclagem de lixo e reuso de materiais sólidos, incentivo e uso de meio de transportes coletivos, bicicletas, veículos elétricos e outros que não poluem o ar, utilização racional e controlada dos recursos naturais e minerais do planeta Terra. Os cidadãos, principalmente de países pobres ou em desenvolvimento, possuem pouco esclarecimento sobre a importância do desenvolvimento sustentável para a qualidade de vida atual e das futuras gerações. Outra forma eficiente de o governo fomentar o desenvolvimento sustentável é a pesquisa e divulgação de conhecimento através de universidades, centros de pesquisa e entidades de ensino, promovendo novas metodologias de produção e consumo mais sustentáveis e disseminando uma cultura ambiental responsável. Para atender às exigências da sociedade e dos órgãos de fiscalização, as empresas têm buscado implementar ações de gestão ambiental. Entre elas, podemos destacar 3 diferentes abordagens ambientais diferentes: controle da poluição, prevenção da poluição e abordagens estratégicas. Enfatizaremos a abordagem estratégica, que visa posicionar em um mercado em que seus clientes atribuem valor aos produtos elaborados com práticas sustentáveis. Permitir controlar os impactos ambientais na produção, serviço ou atividade é fazer parte do sistema de gestão ambiental. São diretrizes para implementar uma política ambiental específicas em competências, comportamentos, procedimentos e exigências a fim de avaliar toda a operação que repercute diretamente no meio ambiente. Com isso, muitas organizações têm desenvolvido estudos e pesquisas com o objetivo de identificar potenciais melhorias e práticas de recuso, redução, reutilização e economia de materiais. As estratégias de gestão ambiental fazem parte do ambiente de trabalho. Podemos citar ações com distribuição de cartazes pelo meio ambiente corporativo, folders e manuais de conscientização que evidenciam a importância de se economizar água, bem como outros recursos naturais, além do uso controlado de papel, energia, copos descartáveis, ar-condicionado e outros. Na gestão ambiental estratégica, a empresa também busca uma identidade ambiental, ou seja, fomenta a percepção de que seu cliente, ao comprar seus produtos, está promovendo a proteção ao meio ambiente. O foco estratégico está na preocupação e preservação. Colocar essas ações práticas como algo indispensável ao cotidiano dos colaboradores e ainda preservar o meio ambiente. Quem consome os produtos e serviços desta empresa tem a percepção de que está consumindo algo verde, sustentável pelas políticas adotadas pela empresa. Essas ações, interligadas com outras, estimulam o ciclo de aprendizado e boas atitudes em diversos ambientes, desde o lar, passando pelo trabalho até a vida social e urbana. Você sabe o que é ecoeficiência? Ecoeficiência é o conceito que se refere à disponibilização de bens e serviços capazes de satisfazer as necessidades humanas e proporcionar qualidade de vida sem causar impactos ambientais e gastando o mínimo de recursos naturais não renováveis. Produtos provenientes da ecoeficiência conseguem gerar menor volume de resíduos em seus produtos, trazendo mais benefícios para o planeta. A expressão ecoeficiência ambiental popularizou-se a partir dos anos 1980, quando as grandes corporações começaram a ser pressionadas por ativistas e entidades para reduzir o seu impacto no meio ambiente.
O conceito de ecoeficiência está intimamente ligado ao desenvolvimento sustentável, onde as demandas da sociedade atual são atendidas sem prejudicar as chances de que as próximas gerações também tenham as mesmas necessidades atendidas. A união entre o fornecimento de bens e serviços sustentáveis a preços competitivos que satisfaçam as necessidades humanas, promovendo a redução de impactos ambientais e de consumo de recursos naturais, é o grande trunfo das atividades ecoeficientes. Algumas ações que as empresas desenvolvem podem ser consideradas ecoeficientes. Em relação à poluição ambiental, por exemplo, um sistema ecoeficiente é aquele que consegue produzir mais e melhor, com menores recursos e menores resíduos. Para que a empresa seja considerada ecoeficiente, é preciso satisfazer as questões abaixo: minimizar a intensidade dos materiais dos bens e serviços, minimizar a intensidade energética de bens e serviços, minimizar a dispersão de tóxico, fomentar a reciclabilidade dos materiais, maximizar a utilização sustentável dos recursos renováveis, estender a durabilidade dos produtos, aumentar a intensidade de serviço dos bens e serviços, promover a educação dos consumidores para o uso mais racional dos recursos naturais e energéticos. Os segmentos agrícola e industrial são considerados os maiores culpados pelo mau uso das fontes energéticas. A solução para os problemas ambientais passa necessariamente por esses setores. A ecoeficiência é uma parte valiosa para a estratégia de uma empresa.